Um consultor especializado, instrução e descrição do Recovery MetaTrader. Um consultor especializado, instrução e descrição do Recovery MetaTrader. O robô foi criado para recuperar posições não lucrativas e pode ser usado em qualquer período de tempo. Adequado para trabalhar em quaisquer instrumentos de negociação, índices, ações, metais, moedas, etc. O consultor pode acompanhar os consultores e desligá-las no momento certo. Nossa recuperação bloqueará automaticamente a posição, excluirá SL e TP e excluirá pedidos pendentes. A EA recupera uma posição perdida em peças para maior segurança. O EA pode trabalhar com todos os pedidos ou EAs individuais. O robô combina excelente funcionalidade com configurações simples e flexíveis. Usa filtragem flexível de tendências para ajustar o gerenciamento de riscos. Vamos fazer uma breve apresentação. Vamos ver como o consultor restaurará a posição de um lote. Nesse caso, nossa recuperação começa a funcionar quando um saque de um lote é atingido. Além disso, o consultor bloqueia a posição não lucrativa, a divide em várias partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. A tela exibe as linhas de abertura do próximo pedido médio e o volume desse pedido, e o painel EA exibe os volumes da média dos pedidos e uma posição deficitária. É o uso de perdas de fechamento em peças que permite reduzir as perdas com uma carga menor do depósito. Essa estratégia proporciona uma operação mais segura com perdas. O EA usa as configurações de agressividade média neste exemplo, mas voltaremos às configurações um pouco mais tarde. Agora vamos ver como tudo funciona em geral. O trabalho de um consultor pode ser dividido em duas etapas principais. Este é o lançamento e a recuperação real da perda. Vamos começar com o lançamento. Etapa 1. Escolha como o consultor iniciará seu trabalho. Ele pode começar a funcionar no momento da inicialização, ou o consultor pode ficar no modo de espera até que uma determinada redução seja alcançada. Isso é usado para acompanhar outros algoritmos. Etapa 2. No momento em que a recuperação começa, o EA deve desativar outros algoritmos para eliminar a possibilidade de um conflito entre eles. É necessário desativar outros consultores para evitar conflitos entre pedidos. O Expert Advisor pode desativar todos os Expert Advisors do mesmo símbolo ou de todos os símbolos em geral, o que é importante ao usar algoritmos de várias moedas, ajustado ao desativar outros EAs no lançamento. Etapa 3. O EA pode remover os níveis de Take Profit e Stop Loss, bem como remover pedidos pendentes. Todas essas ações são usadas para garantir que a posição alinhada à trava não aumente de volume e não viole os cálculos do Expert Advisor durante a operação, ou seja, para que os pedidos sejam processados somente pelo Expert Advisor All Recovery. Ajustado pelas variáveis, exclua SL e TP, exclua pedidos pendentes no lançamento. Etapa 4. O EA agora bloqueará a posição principal. A recuperação do AL abrirá ou fechará partes da posição principal para que os volumes de pedidos de compra e venda sejam iguais. O bloqueio é o alinhamento de uma posição entre si. É necessário para que a posição seja fixada na posição atual e sua perda não aumente devido aos movimentos dos preços. Ajustado pela variável de bloqueio U. O próximo passo é a recuperação. Agora que o processo de inicialização foi concluído, o EA prosseguirá com a recuperação. Etapa 1. Seleção de pedidos de recuperação. O trader controla quais posições o robô restaurará. Todos os pedidos no símbolo atual, pedidos manuais, pedidos com certos números mágicos podem ser selecionados. Além disso, um trader pode escolher o primeiro pedido a ser restaurado, ou pode escolher quais pedidos, de acordo com a complexidade, iniciar o trabalho do consultor, para pedidos mais complexos ou mais simples. Abrindo pedidos médios. O EA abre pedidos médios para usar seu lucro para fechar a posição principal. Grades simples estão disponíveis para abrir pedidos médios, trabalhando com um filtro de tendência ou um padrão de possíveis reversões de velas. O robô pode realizar trabalhos simultâneos em ambas as direções, ele é configurado pela variável de negociação multidirecional. A possibilidade de abrir mais de um pedido por vela pode ser ajustada alterando a filtragem de um pedido aberto por barra. Etapa 3. Fechamento da média de pedidos. O fechamento parcial é usado para fechar a posição principal. O EA fecha a posição mantendo-a bloqueada. Os dados sobre os pedidos atualmente processados e a média dos pedidos são exibidos no painel do grupo atual de pedidos. Os volumes e os lucros do grupo atual também são visíveis lá. A média dos pedidos é aberta com um pequeno volume. Depois que o lucro desses pedidos exceder a parte de fechamento, o fechamento ocorrerá. Testando o All Recovery Expert Advisor.
Para testar o EA, ative o testador de estratégia no modo de visualização. Se você não vê o botão para visualização, basta esticar a janela em altura. Para testar, indique o valor do depósito usado na conta que precisa ser restaurada. Escolha começar a trabalhar quando a redução especificada for atingida e insira o volume semelhante à sua redução, que você deseja recuperar. Depois de iniciar o teste, o EA estará no modo de espera e não começará a funcionar até que o volume de redução atinja o especificado nas configurações de entrada. Usando o painel para abrir pedidos, abra o volume de posições igual ao seu levantamento, que você deseja restaurar. Quando o volume especificado for atingido, o EA iniciará seu trabalho. Dessa forma, você poderá simular a recuperação de sua situação atual ao longo de um período histórico. Escolha configurações individuais para cada par e para cada situação, pois em caso de diferença no valor total do depósito e do saque, as configurações podem diferir significativamente umas das outras. As configurações de entrada são divididas em seções temáticas. As configurações principais, os parâmetros nessas seções são melhor configurados individualmente. Essas variáveis são responsáveis pelo gerenciamento de riscos e podem variar muito dependendo do instrumento usado, da volatilidade, do volume de perdas e assim por diante. Configurações secundárias, os parâmetros nessas seções são responsáveis pelos parâmetros de proteção do padrão gráfico, bem como pelas configurações profundas de filtragem de tendências. As configurações principais, as configurações de pedidos para recuperação, a seção que determina com quais pedidos o EA trabalhará e as configurações de bloqueio. Inicie a seção responsável pelos parâmetros para iniciar o processo de recuperação. Obtenha lucro e recuperação parcial, a seção que contém configurações para fechar partes de uma posição deficitária. A recuperação gradeia e ordena a seção que contém as configurações da grade e agressividade das ordens de recuperação. Seção de configurações de proteção das configurações padrão para deslizamento, espalhamento, etc. Seção de configurações gráficas para definir o tamanho e a exibição dos painéis e a zona TP. Uma seção de filtragem de preditores de tendências para configurar o filtro de tendências incorporado. Vamos dar uma olhada rápida em todas as configurações de entrada. O primeiro grupo de configurações inclui de quais pedidos começar. O EA tentará fechar primeiro os pedidos mais complexos ou os mais simples. Magic Numbers Group for Recovery, uma variável que determina com quais pedidos o All Recovery pode funcionar. Podem ser todas as ordens no símbolo atual, apenas ordens manuais ou posições de números mágicos selecionados. Ao trabalhar com certos números mágicos, anote seus números em números mágicos para recuperação. Registre os números deles em uma variável, números mágicos para recuperação, separados por vírgula. Os primeiros números mágicos para recuperação, o não utilizado, o trader pode selecionar qual número mágico de ordem deve ser processado primeiro. Use o bloqueio. Se selecionado, o EA manterá uma posição bloqueada, ou seja, igualará os volumes de posições de compra e venda. Remova o SL e TP. Se estiverem habilitados, o robô irá apagar todos os take profits e stop losses no início. O segundo grupo de configurações principais é responsável pelo início e é composto por: o robô começará a partir da primeira ordem perdedora, mas não a abrirá automaticamente. Ao escolher começar com base no rebaixamento em porcentagem ou em dinheiro, o robô iniciará suas atividades quando o rebaixamento atingir o valor especificado pelo trader. Esse valor é definido no rebaixamento em porcentagem ou em dinheiro para lançar variável. Desative outros consultores especializados no início, módulo para desativar janelas. A função é executada no momento em que o consultor é iniciado ou sai do modo de suspensão. Depois de concluir a recuperação dual, você pode abri-los manualmente. Uma das opções pode ser selecionada: não desative outros consultores, mas desative o bloqueio neste caso. Desative os consultores em todos os símbolos. A recuperação ao desabilita todas as outras janelas. Ao lançar, feche o lucro. Essa função ajudará o EA a otimizar o volume total da posição, fechando ordens lucrativas. Ao iniciar, exclua as ordens pendentes. A recuperação de AL será capaz de lidar com a exclusão dessas ordens. A próxima parte é o encerramento de lucros e recuperação parcial. Você pode usar a seguinte regra para calcular e dividir o volume da ordem de perda mais distante em 6 ou 8 partes. Para obter o valor mínimo, você precisa multiplicar o volume de spread por 3 ou mais.
Permitir sobreposição após o número de pedidos. A função estará disponível depois que o número de ordens de restauração do mesmo tipo atingir o número especificado aqui. Use TP para o valor total da cesta, se possível. Permita o uso de Take Profit para toda a posição, incluindo as ordens de recuperação. TP para o valor total do carrinho em dinheiro. Ajuste do volume de lucro de todas as ordens, ao atingir o qual toda a posição será fechada. A última parte das configurações principais é a filtragem de tendência para pedidos médios. O robô abrirá pedidos de acordo com a estratégia definida. Uma das 3 opções de personalização está disponível para escolher. Grade simples, abrindo e restaurando ordem sem usar filtragem de tendências de acordo com a estratégia clássica de grade. Filtragem de velas de touros e ursos. A abertura ocorrerá de acordo com os sinais do indicador de padrões de reversão de velas, para estratégias agressivas. Filtragem do preditor ao trend. Abertura usando o indicador de tendência do preditor ao trade embutido no EA. Adequado para a negociação mais segura. Tipos permitidos de ordens médias incluem: abrir ordens de compra e venda, apenas ordens de compra, apenas ordens de venda ou sem a opção de abertura. O terceiro dos 4 parâmetros mais importantes. O volume do pedido médio. Este é o volume para a primeira ordem de retracimento na cesta. O valor precisa ser maior do que a parte por fechamento. Impulsionado por Dubverse. Multiplicador de volume. Cada ordem de recuperação subsequente na grade de pedidos será maior que a anterior por esse fator. A última variável da lista mais importante. O último item da lista das variáveis mais importantes. Passo para a média, uma variável que controla o passo entre as ordens de retração. Ao usar um filtro de tendência, o EA dependerá não apenas da etapa, mas também dos sinais no indicador. Para calcular, use o indicador padrão Average True Range em um período de tempo diário com um período de 14. Os dados do indicador resultante devem ser divididos em valores de 4 a 2, dependendo da agressividade necessária. Multiplicador para etapa. Uma função que permite que você aplique uma etapa de grade de ordem dinâmica. Além disso, há blocos com configurações secundárias. Vejamos o que você pode incluir. A primeira seção, configurações de proteção. Filtragem de uma ordem aberta por barra, o limite para abrir mais de uma ordem por barra. Se você selecionar desligado, o EA abrirá ordens assim que um sinal for recebido. Adequada para estratégias mais agressivas. Se você selecionar On, o robô não poderá abrir mais de uma ordem em uma direção por candle para estratégias mais seguras. Negociação multidirecional, limitando a abertura de ordens de média em 2 direções ao mesmo tempo. Se você selecionar a opção On, o EA poderá negociar em ambos os sentidos. Quando desligado, o robô só negociará em uma direção. Ou seja, você deve negociar de acordo com a tendência atual e não apenas contra ela. Deslizamento máximo em pontos para abertura e fechamento de ordens. Você pode usar o spread máximo em pontos para abrir ordens. O volume máximo da ordem média refere-se ao volume de uma única ordem de retração. O número máximo de pedidos médios para pedidos do mesmo tipo. O número mágico de pedidos médios deve ser um identificador exclusivo para a recuperação de pedidos. Comissão útil ao calcular para controlar o tipo de contabilidade de comissão. Notificações no início e no final da recuperação, ajuste de notificações. As notificações são enviadas quando uma restauração começa e quando é concluída. Média aberta de ordens por meio do painel, ajustando os tipos de ordens abertas, usando o painel do consultor especialista.